doutor Anísio Kfouri está com a gente. Olá, meu querido. Tudo bom, Rê? Tudo bem com você? Bom dia. Bem-vindo sempre. Satisfação. Obrigado Gabi, mais uma vez grande por estar com a Gabi. gente, viu? Nesse dia que é tão importante, né? Exato, Gabi falou tudo. Neste dia, especialmente, deu muito certo cair 1º de maio, na quarta-feira. Primeira quarta-feira do mês, que é dia do quadro Cidadania Consciente. Foi uma feliz coincidência, porque assim a gente leva mais informações sobre nós mesmos. Afinal de contas, somos trabalhadores brasileiros, só que muitas vezes não temos consciência dos nossos direitos, né, doutor? Então, olha, primeiro eu quero dar aqui os parabéns a todo mundo que é trabalhador, porque o dia não é do empregado, o dia é do trabalhador. Então, se você é dona de casa, diz, mas eu não tenho a carteira assinada, mas você é trabalhadora, você cuida da criança, cuida da casa. Eu tenho uma pequena loja, eu tenho um comércio, você também é um trabalhador. Então, parabéns. Hoje é um dia da gente comemorar, da gente estar junto e lembrar dos direitos dos trabalhadores, lembrar do direito do empreendedor, do microempreendedor e do empresário. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cidadania consciente, tratando dos temas. Nós temos as perguntas. Temos. Aí como é que funciona a dinâmica do quadro? Doutora Anísio faz a pergunta, a gente tenta acertar, vamos ver como é que estamos aqui de conhecimento gerais, porque de fato, confesso que eu não sou CLT há muito tempo, então eu vou focar em algumas coisas aqui. Eu me divido, eu transito entre os dois. Então vamos ver o que eu tô sabendo, que eu tô deixando a Maré me levar, vai. Vamos ver como tá. E aí, mas antes disso, eu só quero lembrar o pessoal de casa que tem a nossa pergunta no Insta, que o pessoal também pode entrar e responder. Quais são os impostos que incidem sobre o salário do empregado? E aí, depois o doutor Anísio também vai explicar pra gente aqui quais são eles. Vamos começar, então? Vamos começar. Eu só queria aqui mandar um beijo pra Silvia, que é nossa telespectadora, o Marcelo, que o Sam, a Valdias e o pessoal que manda mensagem. Entra lá já no @Revista da Cidade, põe os seus comentários, a pergunta tá lá da semana. É importante essa interação, né? Claro. Primeira pergunta de hoje, você em casa já valendo aqui, você que lê, e o Gabi. Qual a origem do Dia do Trabalhador? Qual é a origem do Dia do Trabalhador? Eu já tinha ouvido falar. Eu também já conheci essa história. Quando começou aqui no Brasil. Eu já ouvi essa história, mas eu não lembro mesmo. Olha só, que curioso. Aqui no Brasil, nós temos um decreto de 1924. Olha. O presidente era o Arthur Bernardes e instituiu o dia, olha, até anotei o nome, achei interessante. Confraternização Universal das Classes Operárias. Olha só. Você imagina, o Brasil, em 1924, e na verdade a gente tem a comemoração até hoje, que é fruto lá de trás. Só que eu inverti. E nós temos aqui também a resposta da rua. Sim, vamos ver antes se o pessoal de responder acertou. Exatamente para que serve e tudo vamos mais. Vamos ver o pessoal da rua. Vamos dar uma olhada na resposta da galera, vamos ver. Não sei. O Dia do Trabalhador é todo dia, na verdade. Se eu não estou enganado, foi a respeito de uma... Não foi uma revolta, mas foi um movimento dos trabalhadores que daí gerou digamos, uma revolução, se eu não estou enganado. Eu acho que é uma data que se deve a todos que se levantam cedo, né, para pegar sua condução, para trabalhar. Cara, não vou saber te responder. Olha, eu gostei daquela pergunta, hein? É todo dia. É todo dia. Então deveria ser, né? Todo dia, na verdade, todo dia. A gente para um dia para comemorar, mas na verdade é todo dia. Aliás, fazer uma homenagem aqui a quem levanta cedo, pega uma condução que é difícil e é sofrido, né? Para conseguir pagar, sustentar a sua família. Parabéns, então, ao trabalhador. Vamos para a segunda? Vamos para a segunda. Então, na verdade, foi um decreto, não teve nenhuma revolta, nenhuma revolução. Tem um decreto, na verdade, no Brasil que instituiu. Depois o Getúlio Vargas, isso foi antes do Getúlio Vargas. Aí o Getúlio Vargas usava o dia 1º de maio para fazer o anúncio das mudanças na legislação trabalhista e isso foi se tradicionando. Tanto é que isso virou uma tradição e hoje é um feriado nacional. Mas é só no Brasil, então, que é 1º de maio. Você comemora o Dia do Trabalhador no mundo. Então isso é muito bacana, né? Até porque essas questões de revolução do trabalhador, isso é uma história do mundo. Se você for olhar a história do mundo, a revolta do trabalhador com relação à conquista dos seus direitos foi uma grande evolução. Nos Estados Unidos, na Rússia. Mas o dia 1º é no Brasil. 1º de maio é no Brasil. Comemora no Brasil, já tem um decreto, porque aqui nós temos um feriado nacional. Entendi. Então, é Dia do Trabalhador. Essa resposta que o rapaz deu aí no vídeo também, falando de revoltas e tudo mais, é uma coisa que a gente fica sempre na confusão, né? Porque o Brasil não tem histórico de revoltas, de guerras e tudo mais, né? São poucas coisas que foram feitas aqui no Brasil. São bem pontuais, né? O que é curioso, Gabi, aliás, isso é interessante que você fala, se a gente estudar a história do Brasil, você vai ver que a gente teve muitas revoltas locais que foram abafadas, e quando a gente começa a entender a história do Brasil, você vê que quando o Brasil era um império e vira uma república,
o Brasil foi dividido em 27 estados. E quem acabou comandando ali foram os coronéis. Exato. Porque, na verdade, aquilo que sempre era o rei que fazia o imperador e tal, passou a ser um poder local. A população, se você olhar a história do Brasil, nunca foi chamada. A gente era uma monarquia. Aí nós fizemos o movimento da independência. O Dom Pedro vai lá, tira a espada e diz independência ou morte. Falou isso pra quem? Falou isso pro cavaleiro, que foi levar notícia pra ele. Não tinha ninguém. Se você ouviu o hino nacional, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Quem ouviram? Ouviram, né? Quem ouviram, todo mundo diz que é o povo. Mas se você olhar a letra do hino nacional, esse A não é craseado. Então não quer dizer as margens, não quer dizer na margem. Quer dizer, quem ouviu foram as margens. Margens, porque não tinha ninguém ali. Tinha ninguém. Maravilhoso. A história é interessante. Né? Então, o que acontece? A história real o Dom Pedro estava subindo de cavalo, na verdade, que era a mula ou cavalo. Ele parou no Parque Dom Pedro, ali na região, ali onde hoje é o Museu do Ipiranga. Onde hoje tem o monumento no Rio Ipiranga, ali onde tem o monumento. Sim. Porque eu levantei essa história, ele estava se dobrando, se quebrando. Você sabe o que é isso? A expressão da época pode ser que estava com problemas gastrointestinais, digamos. Não, gente. E ele precisava ir ao riacho. Não dá pra falar o que passou na minha cabeça agora sobre a nossa independência, Nossa senhora, gente. Eu fiz, olha também o meu repertório, eu fiz técnico em saneamento ambiental e eu estudava numa escola ali no Ipiranga. E uma vez a gente foi fazer a análise da água daquele rio. Nossa, que maravilha. Podre há 500 anos, pelo visto, né? Há mais de 500 anos. Começaram a poluir tudo por bem causa do antes. Dom Pedro. E começou lá. E aí tem um cavaleiro, na verdade, chega uma correspondência para ele, e aí dizem que a corte lá de Portugal exige um monte de coisa, porque eles não queriam que o Brasil fosse autônomo, e ele estava aqui, o pai estava lá, ele estava ficando independente mais, né? Então eles queriam que ficasse submisso. E aí as cortes portuguesas mandam uma ordem para ele, e ele diz, não concordo. E ele já não estava muito bem, chega o cavalinho, que não era Aguinha Pocotó, era o cavaleiro oficial, né? Chega lá no dia e entrega a mensagem. Aí tem toda a história. Ele abre a mensagem, tem o TOPS, que era um negócio que ficava aqui, cor azul e branca. Ele arranca, nervoso, irritado, e diz não, e blá, 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 e faz o grito, independência ou morte. Ai, então, que assim mimadinho. começa a nossa história. Ele se enfesou, literalmente. E pra fechar... E decretou a independência do Brasil. independente. E aí depois nós fizemos uma dívida com a Inglaterra, de não sei quantos milhões, e aí ficamos independentes. Então começamos com a dívida externa também. Ai, Jesus. E aí se você olha a história do 15 de novembro, quando a gente vira república, a gente já não quer virar república, o Marechal Deodoro da Fonseca, que era o militar na ocasião, ele era o comandante, ele chega lá, depõe o rei. Põe o rei para fora e proclama a república. O povo não participou. Não participou de nada disso. Tanto é que tem historiador que diz que achavam que era uma parada, uma festa e tal. Então, é importante. Até a informação chegar no público, né? Não tinha rede social, imagina. Como demoraram para entender? Não somos mais monarquia. Gente, que legal saber, né? É legal essa aula que você está dando, né? No dia do trabalho, um pouco mais sobre a história do Brasil também. Agora, a pergunta número 2 que você tem pra gente, qual Vamos lá. Como que podem ser divididas as férias? Houve a mudança. Como que as férias podem ser divididas? 30 dias? Pode ser mais de uma vez? Isso a gente já falou aqui no programa, eu me lembro. Antes eram 2, né, no máximo. Eu acho que agora são 3, se eu não me engano. E a gente não pode tirar um período menor que 7 dias, não é isso? Ou que 10 dias. Será? Não sei. Será? Eu agora não tô lembrada muito bem, mas eu lembro que a gente já falou sobre isso aqui, na mudança. Eu já vi essa divisão, 15-15, 10-20, que os trabalhadores tiram. Não sei se 2 ou 3 vezes, pode repartir em 2 ou 3 vezes as férias. Vamos ver como que o pessoal respondeu? Vamos ver? Vamos lá. Acho que as férias poderiam ser divididas de 15 em 15 dias. Pode ser dividido em até 2 vezes, 15 dias em um período e 15 dias no outro período dentro de um ano. É assim, você trabalha um ano, chegou um ano, você tem um mês de férias ou 20 dias, de acordo com o que a pessoa quer. É muito interessante. Com a mudança da legislação, agora, ela pode ser, reacertou, até 3 períodos. Até 3, né? 3 até de 3 10. períodos, mas não pode 3 de 10. Não pode 3 de 10? Olha que curioso, a gente tem que tomar um cuidado aqui, se você tem empregado também, ou você é funcionário, ela tem que ser 3 períodos, tem que ter a concordância do empregador e do empregado, e um dos períodos não pode ser menor do que 14 dias. E o outro não pode ser menor do que 5 dias. Então pode fazer 15, 5, ele vende os 10, que dá 20, pode fazer 15, pode. Agora fazer 10, 10, 10, não pode. É um absurdo também, porque não faz o se menor você sentido. faz um acordo entre o trabalhador e o empregado e os dois concordam, às vezes quer viajar com o filho, quer resolver coisa da família, mas hoje o que diz a lei, então, pode sim parcelar e até 3 vezes,
Um deles tem que ter no mínimo 14 dias e os outros no mínimo 5 dias. Até porque 5 dias não dá nem para considerar férias, né? Não. Quando você começa a entender que você não está trabalhando, você já tem que voltar. Exatamente. Né? Tanta coisa para fazer. A hora que você tá lá agarrando um amor mais intenso pelo travesseiro, né? O despertador já tá toca de novo. Né? Vamos para a próxima? Mas esses 5 não conta sábado e domingo daí, né? Não. Aí fecha uma semana e emenda o sábado. Você começa a contar, não pode começar antes da véspera do feriado, 2 dias antes. Então tem uma vedação. Tá bom. Certo? Terceira pergunta. Terceira pergunta. Bom, falamos de férias. Quem escolhe o mês de férias? É o patrão ou é o empregado? Bom, eu não sei se mudou alguma coisa nessa agora, mas sempre foi a necessidade do empregador. Ele que decidia qual era o mês melhor para que o funcionário se ausentasse, então, não é? É o funcionário. É o funcionário. O empregador, muitas vezes, ele coloca algumas condições, né? Olha, esse mês não é legal, esse mês eu não gostaria. Não, eu acho, não sei, pelo que eu entendi, assim, existe um acordo que normalmente é a gente que escolhe, né? Tá. Sim. Mas parece que na lei é o empregador que tem, eu quero que você tire nesse mês, não sei. Gente. Olha, pra gente não ter que resolver no par ou ímpar, a gente ímpar. Pode ver na rua. Eu gostei ímpar. Vamos ver na rua, vamos ver como está a votação. Fala. Pra Rê e pro Gabi, vamos acompanhar aí na rua. Por favor. Eu acho que depende da empresa. O empregado, né? A patroa. Depende da companhia. De uma forma geral, quase sempre é um empregador. Tá arrumando o cabelo aqui. E aí? Muito bom, tá bom. Muito então obrigado. vamos lá. A resposta é o empregador. O empregador? O empregador é que vai estabelecer, acertou. A exceção é se ele for o estudante menor de 18, ele tem direito a coincidir com as férias escolares. E se a família trabalhar junto e isso não prejudicar, trabalhar o marido e a esposa, isso não prejudicar, eles podem tirar as férias juntas. Mas sempre é do empregador avaliar de acordo com a necessidade dele. Mas o que na prática muitas vezes é combinado. Sim, então rola esse acordo. Por isso que a gente acha que o empregado essa dúvida justamente porque eu nunca fui, nunca recebi assim, ó, você tem que tirar férias tal período. Nunca foi uma coisa instituída, foi sempre assim, olha, que mês que você quer? O que aconteceu no ano passado, por exemplo? Eu queria ter tirado uma semana, aqui na Gazeta eu peguei uma parte de novembro e dezembro, e aí lá no meu outro emprego meu chefe falou, putz, novembro não é um mês legal. E aí eu tive que me adequar lá. Né? Eu também. Eu chego pra mim no meu escritório, falo, eu vou tirar férias, já falo, eu mesmo revoguei minhas férias. E aí e o pior é que eu não posso nem brigar com o patrão. Que dureza! Olha que sofrimento. Poxa posso vida. nem reclamar que eu tô chato. Aí não dá, hein? E aí vai reclamar com sábado, quem, né? E aí ele fala pra trabalhar de sábado e domingo. Uma dureza. Vamos pra próxima. Então, próxima pergunta. Falamos de férias, falamos quem tira, quando tira e... Tem um adicional de férias, que todo mundo quando tira as férias, qualquer dia falou, agora recebi as férias caiu na conta, beleza. Qual é o valor do adicional de férias? 1/3. 1/3, para rezar. Acho que é isso. 1/3 para rezar, para render. Gabi? Se eu não me engano, é 30%. 30%? 1/3 dá 33,33. Você está tirando um pouquinho da rede. Ó, tirou 3,33 do seu. É 30 ou é 1/3? Eu vou chutar 30. Então, de novo, nós vamos para não ter que dar briga. Lesado na história, né? Vamos para a rua? Vamos ver o que o pessoal respondeu? E o pessoal das ruas diz o quê? Bom, o valor adicional de férias eu acho que é o salário normal, né, do mês. Acho que é 30%, não é isso? Esse valor adicional de férias ele é proporcional ao ano que eu trabalhei. As férias, mais 1/3 das férias, não é isso? Que a gente recebe? Sim. O pessoal tá fazendo média. Um respondeu igual o Gabi, o outro respondeu igual a Rê. Deu empate. É que assim, é comum ouvir 1/3 de férias. Aí eu não sei se na conta mesmo, no papel, são só 30%, ou se eles vão no 33,333, entendeu? Que é uma dízima periódica. Não acaba disso? nunca. Como é que faz, né? Então, o que é? É 1/3. Na verdade, é a Constituição Federal. Então, Regiane bombando, ó. Vai começar com um placar. O meu lerite só veio, eu já nem quero mais saber do que... Sabe o que é? Que o do Gabi é tanto que nem sabe o quanto dá. Não. É muito, é 1/3, 3/3. É que ganha, tipo, vai, pode tirar, não tem problema. É que já tá acostumado tanto bem. assim, é desconto, vai, desconta aí. 3% já não muda. Então, sempre vai ser 1/3. O que acontece é que ele recebe o salário dele vencido, ele pode receber antecipação, ele recebe 1/3. Então, o que tem, e é previsto na Constituição, é um adicional de 1/3 sobre o valor do salário. Então, parabéns, você acertou. É que eu tenho, assim, na verdade, meu marido que me situa nessas questões, né? Porque há pouco tempo eu não quero saber de absolutamente nada, né? É que a gente tem funcionário também, então tem que fazer tudo direitinho, né? Não é fácil, né? Agora vamos para uma pergunta. A gente falou de funcionário, de empregado, mas tem aquelas pessoas que empreendem. Então, por exemplo, você faz alguma gastronomia, faz um quitutes e vende. Você faz um artesanato e vende. E às vezes você vai vender para uma loja e precisa emitir a nota, porque a loja precisa de uma nota para comprovar a entrada. Tá? Então você tem uma mão cheia para usar as receitas aqui do revista, tal, faz um prato, vende e precisa de nota. Você pode emitir, você pode ser um microempreendedor individual. Agora a pergunta é, quem pode ser um microempreendedor individual? Vixe, que
pergunta difícil, não Eu sei, sou. eu vou no chute. É uma pessoa que não tem o nome sujo e consegue abrir uma empresa nesses moldes. Não sei quais são as outras exigências, mas eu acho que o nome limpo é o mínimo, eu acho. Muito bom. Você, O Gabi? que você acha, Gabi? Eu acho que são muitas variáveis, porque, por exemplo, eu sou microempreendedor, né? E também sou contratado CLT. Um exemplo de empreendedor, esse rapaz. Mas eu acho que tem um lance com renda também, um máximo de renda, então, né? Exato, você não pode ultrapassar tanto rendimento. Tem uma renda limite de rendimento mensal, exato. Senão aí você vira empresário. Exato. Né? Ou microempresário, né? Muda para microempresário, né? Dependendo. Se eu não me engano, teve um reajuste agora também do microempreendedor individual, que eu acho que era de 5 mil mensais e passou para 6 mil. Eu não lembro exatamente como é que tá a situação, que você pode faturar na nota, mas eu sei que tem alguns meandros tem um limite aí. de faturamento Que muitas empresas, né? O que aconteceu também com isso eu sei muito, porque muitas empresas que aderiram a esse novo sistema de contratação e tudo mais, não tem mais registrados funcionários no modelo CLT, e muitos deles tiveram que passar a emitir suas notas para as empresas, né? E muitos deles migraram para o esquema de microempreendedor individual. Muito bom. Vamos ver o que o pessoal falou na rua? Diga aí, gente. Vamos ver. As pessoas que colaboram para o desenvolvimento, né, da economia e que têm dinheiro para investir no seu próprio negócio. Eu acho que todo mundo que esteja disposto a investir, tanto no trabalho quanto em produtos, enfim, no geral, pode ser um microempreendedor. Eu acredito que qualquer um. Olha, essa é uma questão muito interessante, porque cada vez mais o povo brasileiro é muito talentoso e ele tem um monte de habilidade, e às vezes ele quer desenvolver, ele não sabe como ele faz. Para você ser um microempreendedor, você tem uma escala. Você pode ter até o faturamento anual de 81 mil, tem algumas atividades. Depois, quem tiver interesse, escreve lá no Instagram do Revista. Aí nós vamos colocar os links para vocês, @Revista da Cidade no Instagram. Aí a gente coloca, porque tem uma relação de uma série de atividades. E algumas atividades podem estar no meio, que é o microempreendedor individual, e outras não. Agora, e se você não conseguir estar no MEI, você pode também estar no Simples, que é o microempresário, que é o que o Gabi falou. Então você pode estar sim no Simples, que é uma microempresa, mas a legislação no Brasil precisa melhorar muito, porque criaram uma legislação que é simples, devia ser simples para o microempresário, mas ela é super complexa. Então, se você quiser ser empreendedor, é possível, e o microempreendedor pode ter até um funcionário. Se ele quiser ter mais, ele tem que abrir uma microempresa. E a questão do nome sujo, não existe no primeiro momento vedação específica. Não existe. O que ele não pode ter, é a vedação de exercer atividade empresarial. Se ele teve falência, ele tem uma vedação. Agora, óbvio, se ele tiver o nome sujo, ele vai ter dificuldade para abrir conta no banco, para movimentar, então prejudica tudo isso. Eu achei que por essas questões fosse um impedimento. Mas uma das coisas, alguns débitos ele não pode ter, mas uma das coisas que é importante é que existe essa possibilidade, muitas vezes as pessoas não sabem e acabam deixando passar e não conseguem desenvolver uma atividade. Exatamente, legal, tá bom. Muito bom, vamos para a próxima. Mais? Vamos falar da parte que dói? Pergunta da semana. A parte que dói, impostos. Essa daqui tá lá no Insta. Tá lá no Insta, só responder. Tá aí, ó, nós estamos colocando na tela. Quais impostos incidem sobre o salário do empregado? Eu vou fazer aqui já a pergunta e vou fazer aqui só uma observação. A diferença de imposto e tributo. A gente fala imposto para facilitar, mas na verdade tudo é tributo, que se divide. É como se eu falasse carro. Fusca é carro, Kombi é carro, Gol é carro. Tudo é carro. Mas nós temos uma categoria. Quais são os impostos ou tributos que incidem sobre o salário? Boa pergunta, né, gente? Eu sei que eu tenho alguns, FGTS, INSS... Eu vou falar do que vem descontado no meu olerite. Imposto de renda e INSS. Imposto sobre grandes fortunas? Acho que vem também. Do Gabi, vocês comenta aí, você não acha que vem? Eu acho que vem, do Gabi deve vir. Quem me dera. Vai chegar lá, doutor, vai chegar lá. Mas o que vem descontado mesmo, assim, que eu não tenho nenhum repasse, é isso. Porque a FGTS não é descontado do empregado, e sim do empregador. O empregador que paga. Mas aí na folha de pagamento que vem descontado é isso fora, né? Todos os outros, os outros benefícios. Você tem vale transporte, vale refeição, vale alimentação. Mas isso não é considerado imposto? Não é considerado imposto, mas imposto mesmo que eu vejo ali no meu olerite é imposto de renda e INSS.
INSS. Que é retido na fonte, Muito bom. né? Rê. Eu vou Mesma no coisa? Gabi. Pô, nós conseguimos aqui um consenso e... Tá aqui também, vocês acertaram agora. Vocês mandaram bem. Na verdade, o que incide, para a gente entender, o que incide é o INSS, são as contribuições sociais, que a gente chama de INSS, e quem paga é o empregado e o empregador. Os dois pagam, e o imposto de renda na fonte, de acordo com quanto você ganha, você também paga o imposto de renda na fonte. Então, veja, o imposto de renda, o IR, é um imposto, e o INSS é uma contribuição, e você paga os dois. E eu acho aqui que o Gabi também paga grandes fortunas. Acho que não paga porque não está na lei ainda. O dia que instituírem a lei, o Gabi vai ser contribuinte. Você não acha? Eu acho. Olha, que Deus te ouça, que eu chegue nesse patamar. Cada vez mais bonito. A gente vê assim, né, no shape. Tá cada vez mais bonito. Muito obrigado, tá rico, amiga. né? É só felicidade. O que tá bonito aqui não tá bonito aqui no bolso, não. A pele boa. Eu acho que a Rê também. É que ela não tá falando nada, mas eu acho que tá ali. Não. A gente investe, então quem investe acaba não tendo grandes acúmulos, não. Tô bom, viu? Com 3 filhos ainda pra cuidar, né, amiga? É difícil acumular fortuna. Exatamente. Olha, eu adorei esse bate-papo. Foi necessário, né? Acima de tudo, além de muito prazeroso, porque é sempre muito bom conversar com você. Ele é necessário para que a gente entenda muito mais sobre os nossos direitos, né? A gente vê até nas ruas e com a gente aqui mesmo, nós que estamos aqui todos os dias pegando bastante informação e levando informação, muitas vezes a gente se confunde, né? Então, isso é um trabalho de formiguinha que nunca é demais, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez ao Dr. Anis Kfouri, que é professor de Direito e também jornalista, e vou deixar o Instagram para o pessoal fazer contato, @Anis_Kfouri. Kfouri, Kfouri, né? Seu nome é diferente, se achar outro igual é impossível. Qualquer coisa. E precisou do underline? Tá aí a minha pergunta, Anis Kfouri, podia ser tudo junto? Porque não deve ter dois, né, no Instagram. Existe algum Anis? Porque antes achavam que era Aniski. Alguns falavam assim, eu chegava no lugar e falava assim, Anis, respira, que fure. Aí eu falava assim, é o Anis que fure. Aí achavam que eu ficava furando. Eu pensei em montar uma indústria de pneus, chamava Pneus que Fure, mas não deu certo. Não! Eu achava que era golpe. Aí eu pus o underline, pra dizer que tem uma pauta pra respirar. Eu não ia comprar Pneu que Fure, não. Muito bom, querido, obrigada. Prazer grande, viu? Um bom feriado pra você. também. Parabéns pelo seu dia também. Pra você também, o nosso e pra todo mundo em casa, o nosso dia. Obrigada, até a próxima. Mais uma vez. Lembrando que na quarta-feira que vem tem mais uma vez o quadro Cidadania Consciente. Não sabemos o tema ainda, mas a gente libera logo mais. Participe, escreve, mande sugestão, isso é muito bacana. Tá certo.